Era o fim de janeiro de 2025, e mesmo em meio à descrença que tomava conta do torcedor santista após anos de crises, algo inacreditável aconteceu. Um anúncio que sacudiu o futebol brasileiro e colocou os holofotes mais uma vez sobre a Vila Belmiro. Neymar estava de volta ao Santos. Sim, ele mesmo, o camisa 10 da seleção, o craque revelado no litoral paulista, o menino da Vila que encantou o mundo. Depois de rescindir o seu contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita, Neymar decidiu que era hora de retornar às origens. E no dia 31 de janeiro, o Santos anunciou oficialmente a contratação do seu maior ídolo no século. A assinatura foi por um contrato curto, de apenas 6 meses, válido até junho de 2025. Mas naquele momento não importava o prazo. Para a torcida, para a imprensa, para o marketing e até para os adversários, Neymar voltava para resgatar o seu futebol e talvez o próprio Santos Futebol Clube. Havia desconfiança, claro. Afinal, o craque vinha de um longo período de inatividade por conta da ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, lesão sofrida em outubro de 2023 durante uma partida contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa. Neymar passou por cirurgia, ficou quase um ano parado e jamais voltou a atuar pelo clube árabe. O seu retorno ao Santos, portanto, não era só simbólico, era uma tentativa real de recomeço. E aos 33 anos, com fama global e uma carreira marcada por altos espetaculares e baixos dolorosos, Neymar ainda carregava o status de um dos melhores da história. E o torcedor do Santos acreditava, a cidade acreditava. O futebol brasileiro, em sua grande parte, queria ver aquele menino mágico novamente em campo. O Peixe vivia uma temporada de reconstrução. Após o rebaixamento histórico em 2023 e a reestruturação do elenco, o Santos iniciou o ano com foco no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, onde buscava uma retomada de protagonismo. Ou seja, o retorno de Neymar foi visto como a cereja do bolo, uma jogada de impacto que poderia mudar o curso da temporada, ou pelo menos devolver ao clube uma identidade. E o marketing bombou. Camisas com o nome de Neymar se esgotaram em poucas horas. As redes sociais do clube dispararam em seguidores. A Vila Belmiro passou a ter casa cheia em diversos jogos. E a expectativa era clara. Neymar voltaria a brilhar com a camisa 10 do Peixe. Internamente, o planejamento era cuidadoso. Sabia-se que Neymar precisaria de tempo, de ritmo e de uma preparação especial. Mas mesmo assim, o clima era de euforia. Ele participou das primeiras partidas do Paulistão com responsabilidade limitada, jogando 50, 60 minutos, sendo poupado quando necessário. Os primeiros toques na bola, os dribles curtos, a cadência diferente no meio-campo. Ainda que sem o arranque e a velocidade do auge, Neymar mostrava lampejos. Com passes refinados, cobranças de falta e escanteio perigosas e uma visão de jogo muito acima da média, o camisa 10 parecia pronto para recomeçar. E os torcedores cravaram. A segunda era Neymar no Santos começou. Mas a verdade é que essa era acabaria antes mesmo de começar. Por mais que a vontade fosse enorme, o corpo já não acompanhava mais e logo os problemas começaram a surgir. Até porque a segunda passagem de Neymar pelo Santos foi antes de tudo breve e acidentada. O camisa 10 entrou em campo apenas 12 vezes em competições oficiais em 2025, somando participações no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Foram cerca de 713 minutos jogados, o equivalente a pouco mais de 7 partidas completas. Na prática, uma média de 60 minutos por jogo, e isso quando ele conseguia jogar. Em termos de números, o desempenho foi bem modesto. Neymar marcou apenas 3 gols, todos eles de bola parada. E além disso, distribuiu 3 assistências, todas elas durante o Campeonato Paulista. Aliás, todos esses dados que você viu aqui, eu tirei direto do SofaScore, o maior aplicativo de estatísticas em tempo real do mundo, que agora é parceiro do Analisando o Jogo. No aplicativo você encontra de tudo: escalações, mapas de calor, nota dos jogadores, históricos de confrontos e muito mais. Tudo na palma da sua mão e com uma velocidade absurda. E o melhor, totalmente de graça. O QR Code está aqui na tela e na descrição e no primeiro comentário fixado você encontra o link de download.
Baixando por ele, além de ter o melhor aplicativo para entender o jogo além do óbvio e em tempo real, você ainda dá uma força para analisando o jogo. Não perde tempo porque vale muito a pena, valeu demais SofaScore. Na reta inicial do campeonato estadual, ele ainda conseguiu mostrar lampejos do craque que já foi. Passes refinados, algumas jogadas criativas e um controle de bola acima da média. Mas isso durou muito pouco. Logo ficou evidente que o seu corpo não acompanhava mais a sua mente. E o jogador, que já chegou ao clube com restrições médicas devido à grave lesão no joelho, estava longe da condição ideal. Ele não era mais aquele atleta explosivo, desequilibrante, capaz de driblar em velocidade e decidir partidas num piscar de olhos. A sua movimentação era mais contida e a sua intensidade era visivelmente menor. E pior, o seu físico não resistiu ao ritmo do Campeonato Brasileiro. A primeira lesão muscular significativa veio logo no início de março, no dia 2, durante um jogo contra o Bragantino válido pelo Paulistão. Naquele momento, Neymar era a principal peça do time na competição. O Santos estava avançando com solidez até as fases finais e a presença do camisa 10 nas semifinais era considerada essencial. Porém, a contusão o tirou do confronto decisivo e com ele foi embora boa parte da esperança do torcedor. A recuperação foi cautelosa. O Santos adotou um plano especial de retorno gradual. A staff do jogador pedia paciência e ele voltaria quando estivesse 100%. Mas essa promessa nunca se concretizou. No dia 16 de abril, pouco mais de um mês depois da primeira lesão, Neymar voltou a campo contra o Atlético Mineiro em duelo válido pelo Brasileirão. Mas bastaram 22 minutos em campo para o pesadelo recomeçar. Ao tentar correr, Neymar sentiu a coxa esquerda e imediatamente caiu no gramado. A cena foi dramática. O camisa 10 saiu carregado pelos médicos e era o sinal claro de que algo estava errado. Na verdade, muito errado. Os exames confirmaram o que todos temiam: uma nova lesão muscular, com previsão de recuperação entre 4 e 6 semanas. Era a segunda interrupção longa em sua curta passagem. E mais do que isso, era a constatação de que Neymar, por mais que tentasse, já não tinha o corpo necessário para competir em alto nível de forma constante. A situação gerou um amplo debate. Dirigentes do clube, membros do departamento médico e o próprio staff do jogador admitiram em entrevistas que talvez tivessem subestimado a intensidade do calendário brasileiro. E que sim, Neymar precisaria de um trabalho ainda mais individualizado para ter alguma chance de recuperação plena. Enquanto isso, o torcedor ficava com poucos minutos, poucos lances, pouca esperança. E aí veio o episódio final, talvez o mais simbólico de todos. No dia 1º de junho, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos enfrentava o Botafogo na Vila Belmiro. O placar era adverso, 1-0 para o time carioca. E Neymar, que voltava após mais um tempo de recuperação, tentava fazer a diferença. E ele até estava jogando bem, mas a tentativa virou polêmica. Após um chute de Álvaro Barreal e um rebote do goleiro John, Neymar, que já tinha um cartão amarelo, esticou a mão para empurrar a bola para o gol. O lance foi anulado e o árbitro, sem hesitar, mostrou o segundo amarelo e em seguida o cartão vermelho. O camisa 10 foi expulso, encerrando a sua noite e talvez a sua passagem de forma mais frustrante possível, com um sentimento de final melancólico. A suspensão o impediria de jogar a última partida antes da pausa do calendário nacional, marcada para o dia 12 de junho, contra o Fortaleza na Arena Castelão. Com o Campeonato Brasileiro sendo interrompido para a disputa do Mundial de Clubes, o torneio só volta em julho, e o contrato de Neymar com o Santos expira exatamente no dia 30 de junho. Ou seja, a menos que haja uma renovação, Neymar não vestirá mais a camisa do Peixe. A segunda passagem de Neymar pelo Santos, iniciada com festa, fogos e promessas, termina com números discretos, lesões sucessivas e uma expulsão muito simbólica. O craque, que um dia foi o maior ídolo do clube no século, voltou para ser esperança e se tornou na prática o maior fracasso do futebol brasileiro em 2025. Mas apesar disso, eu não considero que a volta ao Santos tenha sido um erro. Na verdade, era a única coisa que restava. O mercado europeu, onde Neymar construiu a maior parte da sua carreira, já não demonstrava interesse em investir em um jogador com idade avançada, histórico recente de lesões e um salário ainda altíssimo. O retorno ao clube que o revelou parecia, naquele contexto,
uma escolha emocional, mas também prática, visto que era a chance de reencontrar motivação, encurtar distâncias com a torcida e buscar um recomeço em um ambiente conhecido. No entanto, por mais que a decisão tenha sido compreensível, o desfecho foi inevitavelmente frustrante. A sua segunda passagem pelo Santos não apenas ficou aquém das expectativas, ela escancarou os limites físicos que hoje cercam o futebol do Neymar. E a verdade é dura, mas precisa ser dita. O camisa 10 não supriu as expectativas. E agora, o que resta é um ponto de interrogação. E esse ponto não paira apenas sobre onde ele jogará nos próximos meses, mas também sobre quem ele será como jogador daqui para frente. Aos 33 anos, o camisa 10 ainda é um nome de peso no futebol mundial, mas a sua forma física, a sua sequência de lesões e o rendimento decepcionante no retorno ao Brasil colocam em dúvida até mesmo a sua presença no maior palco de todos, a Copa do Mundo de 2026. A sua ausência prolongada desde a lesão no joelho em outubro de 2023, somada à escassa contribuição no Santos, levanta uma dúvida legítima. Faz sentido convocar o Neymar para a Copa do Mundo? O Mundial de 2026 vai acontecer em junho e julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Faltando cerca de um ano para o início do torneio, o nome de Neymar ainda figura como uma possibilidade no radar da comissão técnica. Mas tudo dependerá do que ele apresentar nos próximos meses, tanto em campo quanto fora. E é justamente nesse contexto que surge uma nova especulação, surpreendente e improvável à primeira vista. O Pachuca do México estuda a contratação temporária de Neymar para o Mundial de Clubes da FIFA, que vai acontecer entre 15 de junho e 13 de julho de 2025. A informação veio do jornal Marca do México e rapidamente ganhou repercussão internacional. Segundo a notícia, a diretoria do clube mexicano considera Neymar como um dos nomes mais impactantes que poderiam ser inscritos como reforço. E isso aproveita o regulamento do novo formato da competição, que permite inscrições pontuais de jogadores que não estejam vinculados a outro clube ou que assine contrato específico para o período do torneio. Diante da competitividade, a ideia de trazer uma estrela global como Neymar é vista como uma jogada de marketing e de futebol ao mesmo tempo. Porém, até o momento não existe uma negociação formal entre Neymar e o Pachuca, apenas o interesse. O clube avalia a viabilidade financeira da operação e aguarda também o desfecho da situação contratual de Neymar com o Santos, que, como eu já falei, tem vínculo até 30 de junho de 2025. Porém, tudo ainda é muito especulativo. O que se sabe com certeza é que o tempo corre contra Neymar. A cada lesão, a cada ausência, a cada atuação apagada, a impressão é de que o brilho que um dia fez dele o terceiro melhor jogador do mundo em diversas temporadas vai se apagando pouco a pouco. E por mais que ainda carregue um nome gigantesco, a sua influência real dentro de campo está em xeque. O que você acha? Será que Neymar ainda consegue dar a volta por cima, seja no Santos ou no Pachuca, ou se aposentar é a melhor escolha nesse momento? E sobre a seleção, será que ainda podemos contar com o camisa 10 na Copa do Mundo de 2026? Deixe a sua opinião aí nos comentários que eu quero saber o que você tem a dizer. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.